Olá pessoal, tudo bem? Para mim é um grande prazer tê-los a bordo da nossa aula de número 7 do nosso curso de princípios e fundamentos da oratória. Temos progredido bem e vamos caminhar, né? Vamos continuar a nossa viagem falando sobre a aula de hoje e traremos essa frase que nós já até falamos anteriormente, já citamos essa frase. Porque parte da plateia gosta do palestrante, mas outra parte não. Então, já contei em aulas anteriores a experiência que tivemos em várias pesquisas que nós fazemos depois da palestra ministrada e às vezes percebemos isso. Um palestrante ele alcançou parte da plateia, alguns ouvintes foram alcançados, outros não. Por que é que isso acontece? Então nós estamos aqui trabalhando com partos, então nós estamos trabalhando com o triângulo de Aristóteles, onde ele fala que nós precisamos nos conhecermos, tá? Esse aqui é o ethos, nós já falamos sobre isso, e conhecer também, nós precisamos conhecer a pessoa com quem nós estamos falando, o que isso traz alguns transtornos quando a pessoa não trabalha com esse detalhe, ok? Então, triângulo eu ia falar triângulo das Bermudas, né? Mas o triângulo das Bermudas é complicado porque é uma região onde tem algumas influências ainda não bem estudadas, mas compromete totalmente a navegação de aeronaves e até mesmo navios que passam por aquela região. Na comunicação é a mesma coisa. Então, alguma coisa, né, às vezes dá errado e o palestrante não consegue navegar. E nós falamos que comunicação é uma viagem, em que o palestrante e o ouvinte precisam saber a que ponto estão da palestra. Então, no nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre patos, que é a audiência. Então, nós precisamos identificar a audiência. E para isso, né, nós não podemos esquecer daquilo que nós estudamos como empatia. Cuidado, mas, modernamente falando, empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. Alguns especialistas entendem que não é isso mais. Mas nós entendemos, aqui em termos de comunicação, que empatia é você, olha que interessante, aqui é importante, é você pensar como o outro pensa, ou entender como o outro pensa, e baseado nesse entendimento, adequar a sua comunicação. Então, pessoas, nós vamos ver a partir dessa aula, se comunicam diferentemente com o mundo. Uma pessoa se comunica de uma determinada maneira e outras de forma diferente. Então, eu não posso me comunicar da mesma maneira com todas as pessoas. Uma vez eu estava tratando um assunto com um senhor e foi muito interessante. Ele tinha 2 filhos adolescentes, jovens, e os 2 filhos, um virou religioso, carola de igreja, e o outro um bandidinho. E ele fez a seguinte pergunta: eu não sei por que esses 2 resultados diferentes, se eu criei os 2 filhos da mesma maneira. E aí nós explicamos, preste atenção no que você está falando. Você não podia criar os 2 filhos da mesma maneira, eles não são iguais. Então o tratamento dado a um, já que eles eram diferentes, precisava ser diferente do tratamento da outra. Então o que aconteceu aí? Empatia, uma coisa simples, mas ele tratou 2 pessoas diferentes da mesma maneira. Então nós precisamos tratar as pessoas desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, se as pessoas não são iguais, eu não posso dar o mesmo tratamento. Então, esse pai errou nesse sentido, contudo, na comunicação, como alguns professores, alguns alunos não gostam de professores, alguns ouvintes não gostam de palestrantes e outros gostam, alguma coisa está errada aqui. Então, o palestrante, o comunicador, o pai, ele deu o mesmo tratamento para pessoas diferentes, ok? E o objetivo da aula é exatamente isso, é relacionar a importância do vértice do triângulo da comunicação e vamos tratar aqui da pessoa que nós vamos denominar aqui como visual. Para isso eu vou falar um pouquinho de programação neurolinguística, pouquinho porque esse assunto ele é mais
complexo, é mais amplo. Nós não vamos tratar aqui na aula teórica de uma forma mais ampla, mas no módulo prático, sim, nos nossos exercícios. Então, como eu já disse em aula anterior, programação, estratégia, modo. Lembra que o modo é muito importante? Programação neuro, tá? O que você vai falar? Ou melhor, neuro está aqui, né? Programação neurolinguística. Então, aquilo que você vai falar para que alcance a mente do seu interlocutor. Ora, eu vou falar para alcançar a mente do meu interlocutor. Então, eu preciso saber como que o meu interlocutor pensa. Essa é um grande detalhe do comunicador. A comunicação e os sentidos, o sistema representacional e as características do comunicador visual, que é a nossa conversa de hoje aqui, ok? Então, programação neurolinguística. Esse assunto foi desenvolvido por esses dois especialistas, Richard Blender e John Grinder. Conforme eu falei, não vamos nos aprofundar aqui, mas nós vamos pegar, isso não é algo como um autoajuda, simplesmente, isso aqui que eu vou falar é ciência, tá? Que é aplicada na comunicação. Então, há livros que nós vamos indicar no módulo prático, onde esses dois especialistas apresentam a sua tese e comprovam na prática tudo aquilo que nós vamos falar aqui, e você vai perceber que essas coisas são reais e verdadeiras, tá ok? Olha só que interessante, a programação neurolinguística, em suma, significa como as palavras podem atingir a mente e produzir uma ação. Olha que coisa interessante. Como as palavras, aí vem nosso papo aqui, palavras, aqui é a comunicação, pode atingir a mente neurolinguística e produzir uma ação. Então, nós veremos em aulas posteriores que não tem sentido você dar uma aula e não ter um resultado, que é a ação. Então, quando eu dou uma aula, o aluno tem que entender a matéria. Quando eu dou uma palestra, eu estou vendendo, passando uma ideia. As pessoas têm que entender. Às vezes eu dou a palavra com uma palestra com um objetivo. Entender uma ideia. Então eu tenho que definir qual é o objetivo da minha palestra, a gente vai ver isso depois. Ou palestra que não é apenas entender uma ideia, mas é aceitar uma ideia, às vezes uma mudança de comportamento. Eu falei em aulas anteriores, que eu dei uma palestra onde alguns pilotos de uma instituição precisavam mudar o comportamento. Então eles não precisavam, aquela palestra, eles não precisavam entender o que é um voo perigoso. Eles tinham que mudar um comportamento. Então o objetivo daquela minha palestra era produzir uma ação. Qual ação? Mudança de comportamento. De um voo perigoso para um voo seguro. Então, que palavras eu vou usar, como eu vou usar as palavras para que o meu objetivo seja alcançado num curso, na palestra, numa aula e assim por diante, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação e os sentidos que estão, esses dois tópicos estão relacionados com a programação neurolinguística. Então, nós nos comunicamos com os nossos sentidos, audição, paladar, olfato, visão e tato. Então nós estamos aqui nesse ambiente, até mesmo de forma inconsciente, eu estou percebendo aqui as cores, a temperatura, a textura dos locais onde eu toco, pelo tato, né? A minha mente está gravando tudo. O chroma key, que é azul, a lâmpada, a tonalidade da lâmpada, se eu sento numa cadeira, se ela é confortável ou não, a textura da cadeira, o cheiro. E essas coisas são todas armazenadas na nossa mente. É bem provável que aqui tenha um aroma que eu não esteja conscientemente gravando. Mas inconsciente, com certeza, essa informação, são milhares de informações que nós temos aqui ao redor, estão todas sendo gravadas. É muito comum nós passarmos por uma cena, por uma situação, você fala, nossa, parece que eu já estive nesse lugar, nossa, parece que eu já senti esse cheiro, parece que eu já ouvi essa palavra, ouvi essa expressão. Talvez conscientemente não, tanto é que você nem consiga lembrar. Mas nós estamos nos relacionando com o mundo através dos nossos sentidos, constantemente. Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós, com o mundo, nós estamos aprendendo. Como é que nós nos relacionamos com o mundo? Tá? Nós nos relacionamos com o mundo e também nos defendemos, né, de algumas coisas, através dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos, olha que interessante, isso é importante gravar,
é o elemento de ligação, eu ia falar elo de ligação, não existe elo de ligação, tá? Elo, se elo, já é de ligação. Mas o elemento de ligação entre nós e o mundo são os sentidos, conforme nós vamos ver nessa aula aqui, ok? Então, temos aí os sentidos, né? E aí eu quero falar uma coisa interessante. Então, todos nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos sentidos. Contudo, um desses sentidos ele é mais aguçado. Tá? Então vamos supor que eu já até vou falar sobre mim, eu sou uma pessoa visual. Ou seja, eu me comunico com o mundo sentindo, com olfato, né? Também ouvindo, mas eu mais me apego ao mundo, eu tenho mais facilidade em aprender com os meus olhos. Então eu sou considerado pela programação neurolinguística, pela tese de John Grinder, como um comunicador ou aprendiz visual. Eu não aprendo só com os olhos. Eu aprendo com os olhos, eu me comunico com os olhos, com o ouvido, mas as informações por mim são mais retidas, eu aprendo mais facilmente com aquilo que eu estou vendo. Então eu sou um aprendiz, eu sou um comunicador visual. Por outro lado, nós vamos ver que há pessoas que o sentido predominante é o auditivo. Então a pessoa aprende também com os olhos, mas grava as coisas, aprende mais com os ouvidos. Daí serem consideradas pessoas auditivas. E os sinestésicos são aquelas pessoas que se comunicam com o mundo, interagem com o mundo, aprendem com o mundo com os outros sentidos. Né? Então a gente vai ver que o visual, ele gosta de olhar. O sinestésico, ele gosta, né, de apertar. Estava esse dia atrás de uma exposição e estava escrito lá, não toque. Então o visual, a pessoa que é visual, ele vai se satisfazer, aprender, colher todas as informações apenas olhando. O sinestésico, ele tem a mania de querer pegar, cutucar as pessoas, apalpar as pessoas. Então, esse alerta não foi para mim. Ou as pessoas visuais estariam satisfeitas, mas o sinestésico nem tanto. E nós precisamos entender isso. Então, o sistema representacional, existem outros nomes que nós vamos ver também, ele diz, pontua como nós aprendemos, né, e como nós percebemos o mundo. A gente vai ver que isso é uma coisa muito interessante e é real, isso é científico. Então vamos lá. A programação neurolinguística é que trata desse assunto e a gente, né, você vai perceber, nós vamos perceber, que essas expressões são comuns ao assunto que nós vamos ver aqui. Sistema representacional, tipos de representação, tipo de aprendizes, estilo de aprendizagem. Então, quando essas expressões forem usadas, elas estão se relacionando com a programação neurolinguística. No mundo científico, internet e em muitos livros, nós vamos ver essas expressões. Eu poderia até dizer que são sinônimos em partes. Agora sim, depois, na aula principalmente de técnicas didáticas e metodologia, quando aplicarmos esse assunto ao estilo de aprendizagem, a gente vai ver algumas diferenças entre a comunicação genérica, ok? Então, o que nós vamos fazer? Isso precisa ser gravado. Nós vamos identificar o tipo de pessoa com quem nós estamos conversando. Esse camarada é visual, ele é auditivo, como que ele é? Então, não é uma coisa que vai definir o que a pessoa é. É um conjunto de ações, um conjunto de detalhes, características, que vai fazer com que nós identificamos. Uma vez que eu identifico o tipo de pessoa, eu vou precisar também adequar a minha comunicação. Eu não posso me comunicar com o visual da mesma maneira que eu me comunico com o auditivo. Eu não posso ensinar um visual da mesma maneira que eu ensino um auditivo. E só lembrando, tá, que quem é melhor que elas antes? É o visual, o auditivo ou o sinestésico? Não tem qualidades melhores ou qualidades piores. Existem qualidades diferentes e nós vamos trabalhar com a diferença. Lembra? Tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Isso é justiça. Isso que é o conceito principal de justiça. Justiça não é o nosso caso aqui. Para que nós tenhamos o mesmo resultado com pessoas diferentes, eu preciso tratá-las diferentemente. Então eu preciso saber quem é quem
e aí adequar. Vamos ver como a coisa funciona. Vamos tratar hoje, na aula de hoje, a respeito do visual. Então, eu preciso identificar. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, dando aula ou palestra, eu preciso identificar quais são as pessoas para eu adequar a minha comunicação. Então, como que é o visual? O visual é aquele que a visão é o sentido predominante. Então, a pessoa se comunica com todos os sentidos, mas a visão predomina. Deixa-se envolver por aquilo que estão vendo. Então, para ele, é mais importante o que ele está vendo do que aquilo que ele está ouvindo. Ele deixa se envolver, ele é visual. Ele se envolve por aquilo, ele gosta de ver. Né? O que mais? Normalmente, as pessoas magras, né? Pessoas que falam em ritmo acelerado. Então, quando você vai ver, a pessoa fala em ritmo acelerado, você fala uma coisa, fala outra, você tem que prestar atenção no que ele está falando. Então, são pessoas, essa é uma característica. Cuidado, não pegue uma característica e fale, esse camarada é visual. Não, é um conjunto de ações. A pessoa magra, ele é magro e é visual. Calma, nem sempre, necessariamente, uma pessoa magra é visual. De uma forma predominante, sim. Então, eu começo a fazer uma análise da pessoa, e daqui a pouco eu não posso falar, se eu percebo que uma pessoa é visual, eu tenho que falar com ela num ritmo acelerado. É por isso que uma comunicação, uma palestra, uma aula, você tem que variar o ritmo da fala, para que você alcance o visual, senão você fica falando muito devagar, o auditivo vai adorar esse ritmo, que é muito lento, mas o visual vai ficar enojado de você, não vai querer te ouvir mais. Tá? E são pessoas eretas, é uma outra característica física. Tá? Que mais? Geralmente ele é quieto, ele não fala muito. Né? Ele não tem paciência para ouvir explicações. Você está falando, o cara vai, fala rápido, vai, adianta, vai direto ao assunto. Então o visual ele não tem paciência para isso, é a característica dele, ele é ativo. Movimento, ação. Então você fica ali, oi, tudo bem, como é você? Estou aqui para falar hoje de direito aeronáutico, sobre comunicação. Ele não vai ter paciência para te ouvir, não. Né? Usam roupas harmônicas, cores que combinam. Então, o visual, ele é visual. Ele gosta de estar bem apresentável. Então, ele coloca uma camisa, ele quer combinar a gravata, ele tem a abotoadora, ele vê o cinto, o sapato, se o sapato não está combinando. Então, o visual dá muito, ele se deixa levar por aquilo que ele vê. Então, ele tem, sim, a intenção, o objetivo também de se mostrar apresentável. A aparência para ele não é tudo. Às vezes é tudo, mas é muito importante. Tá? Fazem gestos como se estivesse desenhando, então ele faz gestos, ele conversa. Então, eu estava conversando com você, aquela rua primeira, a rua segunda, então ele tem essa mania, né? Quando nós percebemos assim, por que ele se comunica assim? Porque ele está conversando com você, mas ele está visualizando aquilo que ele está falando. Lembra, ele é visual, então ele está visualizando. Então, quando ele dá uma instrução para você chegar numa determinada localidade, ele está visualizando aquilo e ele começa a desenhar inconsciente, ele nem percebe que está fazendo isso. Mas nós, que já sabemos essa teoria, falei, já estou falando com um visual. Aí eu vou ter que me adequar a minha fala a dele, ok? O que mais? Ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele faz 2 faculdades, faz uma faculdade de manhã, faz uma faculdade à tarde, ele lê 2 livros, ele faz um curso, ele faz outro, tem várias atividades, ele é voluntário. Então, ele é uma pessoa ativa e muitas vezes acelerada. E nós vamos ver que peso tem isso na negociação. Nós vamos ver que a maioria dos empresários são visuais. Então, para negociar com um visual, eu tenho que adequar a minha comunicação a eles. São pessoas hiperativas, né, fazem diversos cursos, lêem vários livros. Nós falamos que o visual ele está na velocidade da luz. Né? É um exemplo aí. Então, aquele camarada, se você se encontrou com uma pessoa hiperativa, muito, muito ativa, você está de frente de uma pessoa visual, ok? Quais são as expressões que elas usam? E você pode perceber que essas expressões, elas usam sem saber essa teoria, essa ciência. Faz parte do vocabulário dela, porque ela é visual e assim ela funciona. Então, sem sombra de dúvidas, eu vejo o seu ponto de vista. A gente vai ver mais para frente, que quando você quer conversar com visual,
é um oponente que está resistente àquilo que você está falando, se você começar com essa expressão, uma dica que nós damos principalmente quando estudarmos debate, não faz parte desse módulo, mas faz parte do módulo de técnica didática e do oratório avançado. Então, você está conversando com o visual, é um oponente que está te resistindo, é uma boa expressão, eu vejo o teu ponto de vista. Quando você fala eu vejo o teu ponto de vista, você entrou no mundo dele. O que é empatia? Lembra aquelas duas cabeças que nós mostramos aqui? A tua cabeça entra na cabeça dele, aí você começa a falar como ele, pensar como ele, e ele, sem perceber, quebra a resistência. Opa, eu estou falando com o meu igual. E isso facilita, sim, a comunicação, como eu disse, através de muitas experiências que nós tivemos, isso é uma ciência. Eu vou dar uma olhada nisso. Isso está muito escuro para mim. Vou desenhar, né? Qual a imagem sobre o assunto? Você tem uma perspectiva da minha vida? Então, é muito importante, nós já falamos, o visual, ele vê. Então, nas aulas, quando estudarmos técnicas didáticas, nós vamos ver isso. Então, o orador que só fala, né? Eu me lembro de um excelente orador que ele falou, eu me gabo de ser um dos poucos palestrantes no Brasil que não precisa usar PowerPoint. Lê do engano. Que PowerPoint não é roteiro para o professor. Não vou montar o PowerPoint para roteirizar a minha aula. Nada disso. O PowerPoint ou todo recurso visual não é auxílio do orador, embora até possa ser usado como auxílio do orador. Mas a finalidade principal é auxiliar o ouvinte. Então, o PowerPoint, quando eu vou usar uma imagem, é para alcançar o visual. O auditivo, eu posso dar uma palestra para o auditivo só falando, ele vai adorar. Ele vai gostar, pô, ele falou bem, eu gostei do que ele falou. Mas o visual ele quer ver. Ele quer ver. Então, eu até oriento os juristas que vão dar aula para pilotos. Eu falo, piloto, pela sua característica, ele é visual. Então, a gente pode também identificar as pessoas pela profissão. Então, o piloto é visual, ele quer ver. Então, se você vai dar uma palestra de direito para um piloto, tem que mostrar figuras, gráficos e assim por diante. Só falando, um jurista, normalmente, ele é auditivo. Então, um juiz, um promotor, se dá 2, 3 horas falando, ele adora, ele fica se deliciando. Um visual vai cair fora, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, né, de 2 pessoas que são, de uma forma bem clara, categoricamente falando, são visuais. Tudo combina, cabelo, dente, ele prima por isso, né? O visual, se o carro está sujo, visualmente ele se sente ofendido. Se deu um risquinho de nada, enroscou ali uma canetinha, riscou o carro, ele já quer levar lá para o funileiro para ele arrumar aquilo. Porque aquele risquinho no carro compromete toda a vida dele, na pessoa apresentável, que ele pode comprometer. Então, as pessoas têm essas características. E aí, para quem vai negociar, cuidado. Um empreendedor, normalmente, são visuais, tá? O que fazer? É o nosso ponto forte. Viu um visual, adequa a sua comunicação a ele, tá ok? Essa coisa, esse detalhe é muito importante. E como é que ele aprende? As pessoas aprendem de uma forma diferente. E aí, não é o nosso caso agora, mas quando estudarmos técnicas didáticas, nós vamos aperfeiçoar isso aí. Mas vamos lá. Então, ele gosta de leitura, ele gosta de ler. Ele tem uma compreensão rápida, ele é muito rápido, ele concentra-se com facilidade, ele assimila pela visão. Repito, os recursos visuais são importantes por isso. Toda aula tem que ter recurso visual. Aula sem recurso visual, você dificilmente alcança o ouvinte visual. Analisa demonstrações. Então, você pode conquistar, convencer uma pessoa auditiva, aquela que é levada pelo ouvido, a entender uma explicação. Mas o visual ele quer ver. Como que é isso? Eu tenho um amigo que ele é um negociador, um empreendedor visual. E aí ele está conversando com você, e não conversa com você sem papel. Incrível. Outro dia, estava numa reunião com ele falou, eu preciso de um papel. Começou a procurar papel. Para que papel? Porque ele ficava desenhando o que estava fazendo. Ele escrevia o que ele falava. Então, é a mania dele. Tá? E a pessoa que aprende também. E aí, muito cuidado com os professores. Já vi professores cometer gafe nesse sentido. Eu não quero ninguém escrevendo, eu quero as pessoas prestando atenção na minha aula. De escrever depois. Ele está cometendo uma gafe.
Porque as pessoas, os alunos auditivos, se darão bem na aula dele, mas os visuais não vão ter um nível de aprendizagem. Estão tratando pessoas diferentes de uma forma igual. Então, o visual ele aprende desenhando, escrevendo. Então, muito cuidado, professor, para não quero ninguém escrevendo agora, fecha os livros. Isso é questionável, ok? Imagina as cenas descritas nos livros. Então, tem pessoas que estudam e na hora da prova ele tenta relembrar a matéria. Ele fala, a matéria estava a página do lado direito, na parte de baixo. Aí ele tenta regravar. Muitos falam que é memória fotográfica. É a maneira dele estudar, é a maneira dele aprender. Então, os pais, que às vezes acompanham a educação da criança, precisam entender isso. Tem crianças que saem estudando pela casa, falando alto, isso aí são os auditivos. Ele precisa ouvir aquilo que ele está falando para ele aprender. O visual não precisa disso. O visual, mas ele precisa escrever, ele precisa editar, ele precisa ver, é visual, ele precisa ver aquilo que está acontecendo com ele. Ok? O visual, às vezes, a cena do livro, né? A página do livro, o desenho do livro, ele precisa isso. Okay? Como que ele memoriza? O visual ele memoriza com facilidade o rosto das pessoas. Eu lembro de você, mas não lembro o seu nome. Por quê? Ele lembra daquilo que ele viu, mas não teve facilidade de guardar aquilo que ele ouviu. Ele interage mais com aquilo que ele visualiza. Ele entende o mundo visualmente, interage com o mundo, ele aprende. Né? Gosta de memorizar, escrever, nós já falamos, desenhando esquemas, familiariza-se facilmente com imagens e gosta de resumo. Tá? Então, faz um resumo aí para mim. Eu tinha um chefe que era horrível. Resume isso aí para mim. Tudo ele queria, um resumo. E eu acho interessante que eu já, em contato com muitas pessoas visuais, quando a pessoa vai comprar um livro, o visual ele faz uma coisa interessante. Ele olha o prefácio e a conclusão do livro. Olha que interessante, eu conheci um visual que ele comprava o livro e via a conclusão, o resumo. Se ele gostasse ou concordasse com aquilo, ele comprava o livro, sem ter o livro. Então, é por isso que nós trabalhamos também, a comunicação vale para quem escreve livros também, como nós já falamos em aulas anteriores. Então, para quem escreve livro, no prefácio, tá, na introdução ou na conclusão, você tem que pegar o cara. Não vai tentar pegar o cara durante o livro, você vai pegar o auditivo, o sinestésico, tudo bem, vai até querer comprar teu livro. Mas o visual, ele vai se prender esse detalhe. Viu ali a contracapa, por isso que a gente vai trabalhar, tem uma técnica para escrever livro, os detalhes que são escritos na contracapa ou na orelha, aquilo ali tudo estratégico. A estratégica ali é para pegar o visual, o sinestésico e o auditivo. E o visual, a gente tem técnicas para pegar ele ali, né? E se pegar é uma palavra não muito boa, né? Não é muito adequada. Vamos fazer assim, convencê-lo, induzi-lo, né? Sem levar para coação e manipulação. Ok? Como que ele soluciona o problema? Eu vou trabalhar com um visual, solução de problemas. Né? Eu trabalho com peritos e a gente precisa, às vezes, fazer reunião com o empreendedor, o diretor de empresa, com o promotor, com o juiz. Quem são essas pessoas? Então, ele tem planejamento prévio, o seu pensamento é organizado, ele é desenhista, né? Então ele vê, ele organiza, introdução, desenvolvimento. Tem pessoas que falam para mim, Calazans, eu vou falar e ponto acabou, eu não preciso de introdução, desenvolvimento, conclusão, fechamento. Não, precisa sim. E ainda que você não seja um visual, que o visual ele é muito pragmático, ele é muito organizado, lógico. Então, essa é uma característica dele. Gosta de alternativa, qual o plano B para isso? O que eu devo fazer caso isso não funcione? Quando você for tratar de assuntos, resolver problemas ou apresentar negócio, debate, no nosso curso de comunicação avançada, nós vamos falar sobre debate e discussão. Como que você faz um debate? Como você debate, né, os políticos aí? Se você for apresentar debate, apresenta o plano B. E o visual sempre pergunta, Calazans, se isso não der certo, o que você vai fazer? Quando o cara faz essa pergunta para mim, estou conversando com o visual. Ele tem essa mania. Delibera e planeja bem antes, organiza os pensamentos e é preditivo nas soluções. Ele não espera o problema acontecer, ele sempre evita o problema. Então a gente vai ver o visual 7 horas da manhã, a missa é às 10. 7 horas da manhã ele acorda
quer todo mundo de pé, e perturba a mulher, não sei o quê. Para quê? Para evitar problemas. Para que chegar à missa, o culto começa às 10 horas, mas 9 horas está lá. Para quê? Para não fazer nada. Mas pelo menos ele não vai ter problema. Então ele é preditivo, no sentido de evitar problema. Então ele quer sair antes, ele quer comprar mais, ele quer armazenar, ele quer falar, ou seja, ele é preditivo. Então, ele, mais do que o proativo, né? O preditivo está numa linha anterior ao proativo. O proativo, ele vê o problema, né, e antecipa a consequência do problema. O preditivo não, ele não quer problema, ele evita o problema. E com isso ele acaba perturbando todo mundo. É para chegar às 5 horas da manhã, ele chega às 4, ele levanta às 3, ele vai no aeroporto mais cedo e perturba todo mundo. Mas, como eu disse, isso não é um defeito, isso é uma característica, ok? Como aprende? Nós vamos ver. Se o visual ele tem uma característica diferente, a técnica didática que eu vou apresentar para ele tem que ser diferente. Então nós vamos ver que tem dezenas, 30 técnicas didáticas ou mais. Então a aula expositiva é uma técnica didática. Eu estou aqui falando, ó, será que o visual ele aprende somente com aula expositiva? Será que eu devo variar outras técnicas para que eu possa atingir, alcançar o visual? É isso que a gente vai estudar no nosso módulo aí. E nas nossas aulas aqui, algumas coisas nós já veremos em relação a isso aqui. Então o visual se deixa levar para o que ele vê. O vendedor de carro, ele tem que explorar isso. Olha como o carro é bonito, olha o design do carro, né? A cor e assim por diante. A casa, né? Vocês não vão acreditar. Mas nós já tivemos, eu trabalho com corretor, não sou corretor, mas nós fazemos parceria. E tem compradores de imóveis que nós detectamos como visual, ele não vai ver a casa. Ele compra pela foto e pela planta, pelo projeto. Ele é capaz de fazer isso. A mulher que é sinestésica quer ir lá olhar, né? A mulher sinestésica quer ir lá olhar. Ele não, já está bom, já fui convencido. Então é questão de trabalhar. Se você estiver trabalhando com um sinestésico, um visual, tem que explorar esse lado, né? Explorar esse lado dele, daquilo que ele vê. Se é um outro tipo de profissional, de pessoa, a gente vai talvez levar ao local e explorar outros detalhes, ok? E assim por diante. Comunicador não é aquele que fala bem, é aquele que ouve bem. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos ouvindo o visual. Eu estou dando aqui, apresentando técnicas de como identificar e como trabalhar, conversar com o visual. Isso é empatia. O que é? Não é ficar no lugar dele, é entrar na cabeça dele, pensar como ele pensa e se comunicar como ele se comunica. Essa imagem precisa ficar gravada, né? Vocês estão vendo? Essa imagem precisa ficar gravada na tua cabeça. Eu estou aqui, o que eu estou falando? Eu estou usando expressões para as pessoas visuais, ok? E assim nós estamos encerrando a aula de hoje. Falamos sobre a programação neurolinguística, a comunicação dos sentidos, sistema representacional. Todos nós nos comunicamos com todos os sentidos. Um é o representativo, um é o dominante. É esse que nós vamos priorizar. Tá? E hoje, o assunto de hoje foi a característica do visual. Ok? Então, nós alcançamos o objetivo, que é estudar o triângulo da comunicação de Aristóteles, estudando a audiência, estudando o ouvinte, priorizando hoje o visual, ok? A nossa aula, essa aula, ela tem testes, ela tem exercícios, ela tem uma prática, e você precisa fazer contato conosco para que no módulo prático nós possamos exercitar. Aqui você entende a matéria. No módulo prático você aprende a matéria. Ok? Cenas do próximo capítulo é o auditivo. Então, na próxima aula, nós vamos estudar esse mesmo assunto voltado à pessoa auditiva, que é aquela pessoa que o sistema representacional predominante é a audição. Para mim, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.